Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio da F-Academy. Hoje vamos explorar algumas técnicas de debug e log de aplicações. Meu nome é Fernando Risato, sou consultor embarcadeiro para a América Latina. Então essa é a nossa agenda, vamos conhecer o básico do processo de debug de uma aplicação, então quais são as opções que nós temos em termos de configuração, breakpoints, call stacks, variáveis locais, watches, e algumas condições especiais que você pode e configurações pode fazer ali nos seus breakpoints. Né? Vamos falar também de debug remoto com o PA7 em todas as plataformas e algumas técnicas de log, né, em tempo real de aplicações para que você possa compreender o que está ocorrendo numa aplicação, especialmente quando lidando aí com aplicações mobile, tá certo? Então, vamos lá. Iniciando aqui pelas configurações, né, que você deve considerar, né, em termos de debug ou no momento de fazer o deployment de sua aplicação. Então, lá na ferramenta, você tem a configuração para cada aplicação, né, você pode colocá-la em modo debug ou em modo release. Isso daqui, na prática, né, o que é que ele faz? Ele altera alguns parâmetros aqui da configuração de sua aplicação e essa configuração, entenda que ela é individual aqui para cada uma das plataformas, né? Então você pode ter distintas configurações aí de build e de informações de debug para cada uma das plataformas, né? Mas essa opção diretamente ali no Project Manager agiliza esse trabalho porque você traz tudo para modo debug ou para modo release, simplesmente trocando aqui o build configuration, né? Anteriormente, né, nas versões anteriores, você na verdade tinha que fazer isso na mão. Então, quando você vem aqui para Tools, Options, né, observe que aqui está marcado com modo release, nós estamos numa plataforma Windows 32. Então, esses exemplos são os mesmos que nós são os exemplos do episódio anterior. Se você não acompanhou o episódio com relação à sincronização, esse baseado em backend nas nuvens, né, um BES, está lá disponível no playlist. Então, são os mesmos exemplos que eu vou utilizar aqui para esse episódio de debug. Tá? Então, quando você vem para cá, né, no Project Options, aqui nós estamos em modo release. Né? Você vai ver que, por exemplo, aqui no compiling, né, você não tem informação de debug, você tem o optimization ligado, né, isso para esta plataforma que nós estamos focados agora. Em versões anteriores, né, antes de você ter aqui o Project Manager, você alterava isso na mão ou via alguma automação da IDE que estava disponível. Né? Mas agora você vem aqui, ó, passando para debug. Se eu voltar aqui para Project Options, né, ele automaticamente, essa mudança aqui já reflete aqui para você as informações de debug. Então, por exemplo, aqui ele vai agregar agora informação de debug, retirou otimização. Né? A otimização é o processo onde ele retira, por exemplo, variáveis não utilizadas, etc., do próprio binário final, né? E da memória. Então, com isso, essas informações não vão, quando otimizadas, essas variáveis não estão disponíveis, né, para debug. Né? Então, esse setting aqui vai resolver, né, isso para você. Basicamente, você vai trocar aqui entre debug e release e ele faz a setagem automaticamente aqui. Isso vale para todas as plataformas. Tá? Então, compreendendo isso, quando eu preciso debugar a aplicação, então eu vou mantê-la aqui em modo debug. Ok? O básico, né, de um debug, as principais shortcuts aí que você tem, né, somente fazendo aqui uma rápida revisão. Então, você tem o famoso F9, né, que inicia aí a execução da aplicação, mas aí durante o debug, né, então F8 ele vai saltar o debug ali para a próxima linha, né? Então, se você tem ali uma função, uma procedure, o que seja, ele não vai entrar nesse processo. Já o F7 entra nesse processo, né? Então ele vai executar aquela função, aquela linha, aquela procedure qual você está sobre. Né? Com o F4 você consegue executar até um ponto onde está o seu cursor ali no seu código, né? E o F5 para adicionar e remover o breakpoint. São as teclas mais comuns aí utilizadas durante um processo de debug, tá certo?
somente aí fazendo uma revisão, tá? Então vamos lá. As principais janelas de informação que você tem durante um processo de debug. Primeira delas, o call stacks. O call stacks ele vai te mostrar a sequência de chamadas, né? De um método ou de todo o processo que a aplicação está executando. Então você sabe com isso de onde você está vindo, né? Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui, né? Vamos manter aqui essa aplicação em modo debug, tá? Vou carregar aqui esse data module, onde nós temos aqui algum código, né? Temos esse método aqui. A gente vai explorar mais ele aqui também com a parte de log, né? Já na sequência. Vou colocar um breakpoint aqui, tá? Onde nós estamos preenchendo essa variável aqui, scarry. Tá certo? Então vamos executar aqui em modo debug, né? Então você tem a execução sem debug e em modo debug, já com ele integrado a ideia, né? Então vamos entrar aqui em modo debug, estou rodando a aplicação no Windows, tá? Clicar aqui no Sync. Muito bem, paramos aqui, né? Então foi colocado aqui um breakpoint, né? Paramos aqui nessa variável. Então observe aqui, ó, o call stack, né? Ele tem a sequência, né, das coisas que estão acontecendo. Ó. Esse é o nosso método, né? E aí a sequência das chamadas que vão acontecendo, tá certo? Então aqui a thread, né? A thread que está aqui em cima, tá? E assim nós vamos. Então esse é o objetivo. Quando você tem um encadeamento de funções, né, você consegue saber, né, de onde é que você está vindo, para onde é que você está indo em termos de sequência do projeto, né? Então essa janela aí do call stack, né? Ela, na sua configuração do debug default, né? No debug layout aqui, ó, que ele entra automático, né? Quando você entra em modo debug, e você pode personalizar esse seu layout de debug de acordo com a sua preferência, ele vai estar disponível já aqui para você, tá? Então essa janelinha do call stack. Variáveis locais, né, ou local variables. Esse cara permite que você inspecione automaticamente todas as variáveis locais. Então, variáveis que pertencem a esse método. Então, aqui, ó, observa aqui embaixo, né, você tem nesse método, ó, né, que nós estamos inspecionando aqui, algumas informações variáveis locais. Olha aqui a scarry, né, que nós vamos preencher agora, já está aqui para você ver o valor dela. Tá? Então, esses caras já estão disponíveis, todas as variáveis aqui que tem que estão ativas nesse processo estarão disponíveis aqui no local variables para você. Tá? Então essa é outra janelinha importante aí durante o processo de debug. Tá? Outra mais importante ainda são os watches. Então o watch ele serve para que você inspecione qualquer valor de qualquer propriedade, né? Então eu posso escolher uma variável qualquer ou uma propriedade de um componente, não importa, né? E inspecioná-la aqui nessa janela, né? Isso pode ser feito aqui clicando com o botão direito, ó, você tem debug, add watch at cursor, ou seja, ele vai adicionar o watch a partir desse cara aqui, né? Ou eu posso arrastá-lo aqui, ó, e aí a carry está mostrando aqui que está vazio. Nós vamos aqui fazer um F8, ó. Ele preencheu aqui a variável, então você já tem aqui no Inspector o valor da variável aqui nesse watchlist. Tá? Obviamente, como é uma variável local, ela está aqui também disponível, mas isso serviria aqui para qualquer cara que você queira inspecionar aqui nesse processo. Tá certo? Então, essa janelinha de watch, né, é bastante importante no processo de debug. Né? Falando em breakpoints, né, o breakpoint não é somente agregar aqui, né, um breakpoint como nós fizemos aqui. Mas, além disso, né, você tem no breakpoint algumas propriedades, tá, que podem ser exploradas, né, e devem ser exploradas. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu venho breakpoint properties, né, você consegue setar algumas propriedades do breakpoint, né? Coisas bastante úteis, né? Como, por exemplo, eu quero parar um processo, por exemplo, um laço, em um determinado ponto para inspecionar. Eu não preciso ficar ali, por exemplo, fazendo uma importação de um arquivo que tem 1000 linhas, eu tenho um erro na linha 999, então eu posso programar o meu breakpoint para parar somente na linha 999. Deixo o processo correr e paro ali para analisar o que está acontecendo. Isso é possível, por exemplo, aqui pela contagem de passagens, né? Ou por essa condição. Então, por exemplo, né? Vamos tomar essa variável aqui, né? Essa variável aqui, ó. Então, esse int está me mostrando quanto, essa variável i, quantos
quando os registros já foram sincronizados, tá? Então eu vou colocar um breakpoint nesse ponto aqui, né? E vamos colocar uma condição nesse breakpoint. Quando o i for igual a 5, ele vai parar. Tá? Então você simplesmente condiciona a parada, por exemplo, no i igual a 5. Tá? Existem aqui outras opções, por exemplo, eu posso colocar aqui uma mensagem que eu vou enviar para o debug, né, para o log, então uma mensagem de texto. Né? Eu posso fazer um eval de uma expression, por exemplo, eu quero logar aqui que da hora ele passou por aqui, eu posso gerar aqui uma mensagem, por exemplo, com o datetime, né, para gerar um log da hora que ele passou por aqui. Tá? Então, esse cara aqui vai ser interrompido quando, veja que o hint já mostra aqui, ó, a condição, o i for igual a 5. Tá, ok? Muito bem. Eu vou interromper, né, esse cara nesse momento aqui, para que eu possa executar aqui a parte server dessa aplicação. Né? Para quem estava aí no episódio anterior, esse cara vai atualizar uma infraestrutura que está na nuvem, então eu vou atualizar aqui alguns registros. Tá? Por exemplo, vamos ajustar aqui algumas linhas, né, o saldo de algumas linhas para que nós tenhamos dados para sincronização. Então, esses seriam os registros pendentes de sincronização. Tá? São mais de 5, né, para que a gente possa passar ali por aquele ponto. Voltamos aqui desse cara aqui, voltamos aqui para a aplicação cliente, em modo debug. Eu tenho aqui o nosso breakpoint, tá? Condição i igual a 5. Então, vamos executá-lo. Vamos iniciar o processo de sincronização. E veja que ele parou o breakpoint somente, né, quando nós atingimos a condição, esse i, nesse momento aqui, ele vale 5. Tá certo? Então, essa condicional, imagina num processamento aqui de várias linhas, né, você tem a possibilidade aqui de interromper ele num determinado momento. Tá certo? Outro recurso interessante e que pode aí deve ser bastante explorado é a utilização do PA Server. O PA Server, ele obviamente tem como foco principal, né, a distribuição de aplicações para plataformas outras que não Windows, né? Quando eu estou, por exemplo, fazendo debug de uma aplicação no mobile, no Android, no iOS ou lá no Mac. Então, o PA Server fala com a IDE, né? Vocês já conhecem isso. Você tem ele disponível tanto no Mac, quanto no Windows, quanto no Linux. Né? Então, ele fala com a IDE e permite que você faça o debug remoto, por exemplo, num tablet. Né? Ele faz esse meio de campo entre os caras. Mas ele pode ser também utilizado no próprio Windows. Tá? Então, nada impede que você faça um debug utilizando o PA Server e, eventualmente, é recomendado, porque você consegue até, por exemplo, fazer um debug remoto. Basta que você tenha a visibilidade desse IP aqui. Né? Na verdade, o que está acontecendo aqui, se eu executar essa aplicação lá no Mac, é um debug remoto, né? Porque a IDE, né, está falando com esse IP aqui do Mac, então fazendo um debug da aplicação executando aqui no Mac. Tá? Mas isso também se aplica ao Windows. Então, eu posso, por exemplo, né, eu vou usar aqui esse cara aqui, que é uma aplicação bastante simples com banco de dados. Né? Então, é simplesmente uma conexão de bancos de dados local. Né? Isso foi utilizado para mostrar o Interbase, o IBLite embutido na aplicação, ou SQLite. Né? Então, se você, por exemplo, né, eu vou ativar o meu PA Server aqui no próprio Windows, tá? Não preciso de senha, ele tem aqui um IP. Isso poderia estar rodando numa outra máquina, num servidor, ou que seja, onde eu preciso testar uma aplicação, ou, por exemplo, no ambiente de um cliente, e você poderia fazer o debug remotamente utilizando o PA Server. No caso aqui de uma aplicação como essa, se eu estou rodando aqui o Windows, ó, você vem aqui no 32 bits, no caso, né, que eu vou executar a aplicação, em propriedades, e você aponta o profile que você vai utilizar, ou seja, eu vou usar aqui esse cara conectado num PA Server no localhost. Tá? Isso foi definido aqui no Options, aqui no Profile Manager. Ó, eu tenho uma conexão 32 bits, né, Windows 32 no localhost, posso testar a conexão. Eu não estou com a versão correta aqui no Windows, preciso atualizar. Mas você faz um debug com esse cara no próprio Windows. Então, o PA Server aqui
serve para que você faça um debug remoto ou local no próprio Windows, né? A vantagem desse debug local, usar o PServer no próprio Windows, é essa facilidade de você simular a aplicação rodando no ambiente real, né? Porque ela está rodando como se estivesse remota, né? Ela não está ali dentro da sua ideia, tá? Então é uma coisa interessante, tá certo? Então é recomendável aí. Na verdade, eu tenho que aplicar esse patch aqui, né? Depois eu tenho que aplicar esse patch aqui. Aqui. Agora sim. PServer, versão correta. Então, voltando aqui, a IDE. Aqui no Profile Manager eu posso testar com o PServer, né? Então, isso permite que você faça um debug dessa aplicação. Eu vou passar aqui para o modo debug, né? Estou conectado aqui ao PServer via aquele profiler, né? E aí, no momento que você executa a sua aplicação em modo debug, o que vai acontecer é que aqui nós estamos carregando, né, a base de dados normalmente, mas se nós olharmos aqui, ó, ele está falando com o PServer, né? Então vamos aqui de volta ao diretório de execução do PServer, tá? Então o meu PServer está instalado aqui em embarcadeiro, PServer 19, scratch-dir, esse profile, olha lá a nossa aplicação. Ele faz como um deployment da aplicação. Então você tem aqui toda a infraestrutura do Interbase, necessária aqui no caso do Windows, IBLite, né, para a aplicação, o banco embutido, e a aplicação, o deploy, aconteceu. As dependências, o banco de dados, por quê? Porque aqui na IDE, lá no Project Deployment, né, está configurado os arquivos que devem ser distribuídos. O mesmo vai acontecer para as outras plataformas, né? Então, nesse caso, eu estou rodando com esse debug remoto. Então, esse cara poderia estar em qualquer IP, né? Desde que eu tenha visibilidade, eu poderia estar executando a aplicação remotamente no equipamento remoto. Então, digamos, um recurso aí interessante para que você possa fazer debug remoto e encontrar aí um problema em uma aplicação qualquer, tá? Outro detalhe importante, especialmente falando um pouco mais aí já do mundo mobile, né? Observe aqui que, por exemplo, essa aplicação, né, é uma aplicação obviamente destinada a rodar no mobile, ela está com banco embutido, mas eu estou rodando ela no Windows, né, e estou conectando a base de dados normalmente. Então é importante você preparar a sua aplicação, porque nós temos uma plataforma que tem a grande vantagem de permitir exatamente o mesmo projeto em todas as plataformas. Então, uma aplicação mobile, exceto por coisas que você necessite de recursos do device, como por exemplo sensores, etc., ela pode ser totalmente debugada em modo Windows, o que obviamente agiliza muito o debug, porque você não tem que fazer o deploy para testar de novo, etc. Então, é claro que o refinamento final você vai fazer no dispositivo, mas o debug das regras de negócio, etc., tudo você pode fazer em Windows. Para isso, basta tomar alguns cuidados, por exemplo, né, o caso aqui da conexão do banco de dados. Observe o que eu faço aqui. Ó. Eu uso uma diretiva de compilação para ajustar o path de acordo com a plataforma para a qual você está compilando. Então, deixa eu interromper aqui. Se eu estou no Windows, eu estou usando um path relativo aqui para o Windows. Caso seja uma plataforma mobile, aí você utiliza o Get Documents Path, que vai pegar o path relativo de cada plataforma, né? Ou eu poderia aqui fazer nada, na verdade, né? Eu poderia, na verdade, aqui não ter nada, certo? E utilizar a conexão que está aqui em Design Time. Estabeleça a conexão aqui em Design Time, né? Tenho certeza que ela está funcionando. Então, enquanto eu estou em modo debug, eu utilizo a conexão em Design Time. E quando eu vou executar a aplicação, né, na prática, lá no mobile, eu vou fazer um replace da variável lá do valor do database pelo path relativo no mobile. Então, preparar a aplicação para que você possa fazer debug no Windows também é uma técnica de debug interessante, porque você ganha muito em tempo. Tá certo? Muito bem, vou fechar esse cara. Eu vou fechar esse cara, nós vamos voltar agora para esta aplicação aqui. Ok? Muito bem, então estamos de volta aqui para essa aplicação.
quero só entrar aqui num outro tópico agora. Então, falamos do PA Server, log. Né? Então, existem inúmeras técnicas de log. Né? Você pode, obviamente, criar sua própria classe de log, e é recomendável, né? Você pode ter um log na aplicação. Mas existem alguns métodos. Esse caso, essa classe, né? O log, a classe log, está lá no FMX Types. Tá? Nesse caso, ela é dedicada ao FireMonkey, tá? Mas existe uma solicitação de melhoria, né? Pedindo aí, fazendo uma solicitação de que isso seja removido aqui do FireMonkey e seja passado para a RTL, para que esteja também disponível para a VCL, porque faz todo sentido. Isso aqui é uma infraestrutura de log que poderia estar disponível para as duas plataformas. Ela não tem dependências necessariamente do FireMonkey. Então, há lá uma solicitação de melhoria já lançada lá no nosso Jira para isso. Né? Não sei como está a priorização, mas está lá já a solicitação para que isso passe a uma RTL, a nível de RTL, para então estar disponível, não ter dependências do FireMonkey. De qualquer maneira, aqui no mundo FireMonkey é extremamente útil, por exemplo, para Android e para iOS, você consegue gerar logs para a ferramenta de monitoramento, no caso do Android ou do Windows, ou do próprio iOS. Né? Então, esse log.d, ele vai gerar essa mensagem para o cara que está ouvindo o debug da aplicação. Tá? Então, essa informação que você fizer aqui, o log, enviar aqui pelo log.debug, né, ou log.d, simplesmente, ela vai ser enviada tanto aqui para a janela de debug da ferramenta, tá? Quanto ela vai ser enviada também para qualquer ferramenta de monitoramento que você esteja usando para ouvir o debug. Então, por exemplo, no caso do Android, quando você está rodando o device, a aplicação no dispositivo, existe lá um monitor do Android que consegue capturar as mensagens do que está acontecendo no device. Então, isso é interessante para que você, por exemplo, consiga fazer um debug, executar a aplicação no device e capturar as mensagens do que está acontecendo no momento que a aplicação está sendo executada lá no device. Tá certo? Então, deixa eu encerrar aqui. Esse cara, nós não vamos mais precisar dele. Né? Olhando aqui para o código, ó, o que é que eu fiz? Né? Simplesmente a gente adicionou aqui o FMX Types. Né? E aqui no código, eu fui adicionando alguns status. Então, ó, iniciando o processo, né? Carregando os updates que estão pendentes, iniciando o processo de sincronização, né? Aí tentando fazer um update, fazendo um insert, sincronizando aqui a mesma mensagem, ó, sincronizando X de Y, né? Eu estou jogando aqui para o log. Aqui o total de registros sincronizados, estou mandando lá para o log também. E se há uma exceção, também mandando para o log. Né? Então, eu até havia um comentário aqui, melhorar o log, justamente proposital para essa aula. Né? Então, aqui eu estou mandando para o log da aplicação isso aqui. Então, isso aqui, se eu estiver usando no Windows, tá? Você tem aqui essa ferramenta aqui, ó, que é lá do sys internos da Microsoft, Debug View, que você consegue capturar essas mensagens em tempo real no próprio Windows. Tá? É só instalar esse carinha aqui e executar, ele vai ficar ouvindo, né, o processo de debug e capturando as mensagens. Lá no Android, você tem o monitor. Tá? Então, se eu vier para cá, vou só localizar aqui, ó, em Tools, Options. Lá no SDK, eu vou localizar onde está instalado o meu SDK do Android. Eu usei aqui de instalação default. Ops. Eu usei a pasta de instalação default. Tá? Então aqui eu vou navegar aqui para esse cara. Aqui em Tools, ó, você tem aqui um BET, esse monitor. Tá? Então eu vou executar esse cara aqui. Ele vai carregar aqui uma interface que é parte do SDK do Android, do ADB. Tá certo? Enquanto ele carrega aqui o monitor, né, vamos executar essa aplicação aqui uma vez mais em modo Windows, para mostrar aqui o efeito do logd para vocês aqui no Windows. Tá? Então, eu coloquei aqui em modo Windows, modo in debug, né, compilando para o Windows. Tá? Eu vou voltar o nosso breakpoint aqui, tá? Para aquela condição do i igual a 5, tá certo? Vou executar a aplicação cliente. Vamos iniciar ali o processo de sincronização. Ó.
paramos aqui. O que eu quero chamar a atenção, olha aqui abaixo, ó. Toda a informação que nós adicionamos no debug, ó, inclusive aqui, ó, os SQLs, tá vendo? Que nós fomos adicionando ali no debug, estão aqui, né? Em meio às mensagens aqui, ó. Então você tem aqui todo o output, tá vendo? Olha o update aqui, ó, que nós estamos mandando. Então é uma forma, né, interessante de você compreender aqui o que está acontecendo ali com a aplicação, tá certo? Agora, isso aqui no mundo Windows, você pode também instalar aqui, eu vou interromper aqui o processo, aquele cara do sysinternals, tá? Esse cara aqui, da Microsoft, e também fazer esse debug dessa forma, receber esse log numa interface, né, local ou remota diretamente aqui no Windows, tá certo? Bom, vamos executar agora aqui no dispositivo, então posso até mudar aqui para modo release, Android, né, nesse target aqui, fazer o deploy da aplicação. Aqui, ó, está o monitor carregado, tá? Ele está ouvindo aqui meu dispositivo, o Motorola, então isso aqui é parte do SDK do Android, tá? Você tem aqui visão das threads, você tem o workload da CPU, tem bastante detalhes aqui sobre o funcionamento do device, tá? Utilização de memória, ó, tá? Tempo de utilização. Então, é uma ferramenta que é interessante para que você compreenda, né, o que está acontecendo na aplicação e no dispositivo. Mas esse console aqui, ó, ele vai capturar todas as mensagens de debug que a gente enviar, tá? Então, estou distribuindo a aplicação para lá. Eu vou carregar aqui o Reflector para que a gente possa compartilhar a tela aqui do device. Carregando aqui. Ok, nós temos o Reflector. Vou trazer a tela aqui, fazer o cast. Ok. Então tá lá, né? A aplicação de sincronização. A gente vai fazer o mesmo processo, iniciar a sincronização. E deixa eu colocar aqui em primeiro plano esse cara, ó. Tá aqui, ó, a aplicação já carregou, então ele está fazendo o log da aplicação, tá? Eu vou dar aqui um sync, aqui na aplicação mobile, ó, vai começar o processo. E aqui nós temos o log de tudo que aconteceu lá com a aplicação, ó. Olha aqui, ó. Tá? Aqui na nossa aplicação. Então veja que as mensagens que nós enviamos, ó, sincronizando 6 de 10, aí tentando atualizar, ó, o update. Então você consegue fazer um log completo, remoto. Veja, eu não estou em modo debug, né? Eu simplesmente estou enviando mensagens ali pelo logd, gerando uma informação no output de debug, né, da aplicação. E aí essa ferramenta, né, o Android Monitor, está capturando isso para você, tá certo? Então você tem um log aqui completo de tudo que aconteceu com a aplicação, o que simplificaria em muito você encontrar aí um eventual erro na aplicação, tá certo? Aqueles internos que roda no Windows, você vai ver algo similar a isso acontecendo também quando executando a aplicação conectada ao debug, tá ok? Então, aqui eu listei algumas outras ferramentas que você pode utilizar nesse processo de debug. Aqui uma atenção especial ao CodeSight e ao AQTime. Tá? Esses dois caras, eles são parte da ferramenta, então o CodeSight permite você também enviar logs, algo similar ao que nós vimos aqui, e também é multiplataforma, né? Mas é uma ferramenta independente. Então, lá no produto você tem a versão Express do CodeSight, então se você vier aqui no Get It, a versão Express é free, né? É parte do produto, então você pode instalar e aí você já tem aqui, ó, CodeSight Express, você tem aí um mecanismo de log, tá? Na versão básica, e aí o produtor desse CodeSight tem uma versão completa, com monitores remotos, etc. E o AQTime, ele vem para permitir profile de aplicação, onde você quer logar, por exemplo, tempo de métodos, esse tipo de coisa. A versão que acompanha a ferramenta também está aqui no Get It, né? Ela faz isso para
o Win32. E aí você tem versões mais avançadas para outras plataformas. Então aqui você consegue fazer profile mesmo, log de aplicação. Mas existem outras ferramentas, como o Smart Spect, por exemplo, que também é multiplataforma, da Gurok, que agora é parte do grupo da Idero, né? O Logger Pro, eu achei interessante mencionar aqui, que é do Daniel Teti, é um framework para log, né? Também bastante completo, também multiplataforma, né? E aqui as duas ferramentas para os dois monitors, né? No Windows e no Android que nós utilizamos. Tá? Então aqui algumas ferramentas aí adicionais para que você possa explorar depois. Já fizemos aí os demos, então aqui documentação adicional sobre isso. Aqui informações sobre o debug, utilização do PS Server e etc. E a própria documentação do log, né, da classe de log, o log.d. Tá? E alguns artigos, né, com mais aí, recursos avançados de debugging. Né? Então, esse artigo aqui do David, ele está falando também da utilização ali do CodeSite, tem um exemplo de utilização do CodeSite, tem o Object Debugger do Marc Cantu. Então, recursos adicionais aí para vocês se aprofundarem nesse tema. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos, eu espero que tenham gostado. Aqui meus dados para contato, Fernando Risato no Twitter, fernando.risato@embarcadeiro.com é meu e-mail. E, por favor, siga-nos no Facebook, Delphi Brasil Embarcadeiro BR. Mais uma vez, muito obrigado e vamos agora ao vivo com perguntas e respostas.